Olá, meus caros. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre o evangelho anátema, a hipocrisia, o farisaísmo, aquele evangelho que não é segundo Cristo e que aprisiona as pessoas, as mentes principalmente delas, ao ponto de elas ficarem radicais, fanatizadas, a ponto de elas não enxergar nada na sua frente, não saber discernir a mão direita da mão esquerda e serem capazes e serem de fato escravizadas por pseudos cristãos. Texto base, São Mateus 23:15, que nos diz o seguinte: ai de vós, expressão de dor, né? Escribas e fariseus, escribas copiadores e conhecedores da palavra por conta disso, da Taná, da lei, fariseus, seguidores da doutrina do judaísmo e até um pouco fanáticos ou radicais, hipócritas. Jesus diz que os escribas e fariseus são hipócritas, são dissimulados, são farsantes, são personagens, usam máscaras. Pois que percorreis o mar e a terra, está dizendo que eles percorrem o mar e a terra, fazem de tudo para fazer um prosélito, um seguidor, um discípulo, fazer com que pessoas aderem ou venham aderir o seu movimento, a sua denominação, trazendo os dias atuais, naquele caso era o judaísmo, e depois de teres feito ou ganhado este sujeito, essa pessoa, essa alma, ou fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, eles já são filhos do inferno e ainda fazem outros a serem o dobro deles, um clone duplicado deles. Isso é muito perverso, porque quantos e quantos estão nessa situação? Líderes religiosos que já são filho do diabo, ou filho do inferno, obreiros, presbíteros, pastores, grandões, pequenos também, membros e tal, que vão, de fato, multiplicando os prosélitos e fazendo gente pior, igual ou pior do que eles, na realidade no contexto pior do que eles. Isto não é do Senhor. Quantas pessoas que estão com a sua alma combalida, enfraquecida, sofrendo, ou até mesmo com a sua alma moribunda a um pé da morte espiritual, por conta exatamente do péssimo exemplo, por conta de muitos cristãos que começaram no espírito e estão acabando na carne. E essa gente já é filho do diabo, filho do inferno. É o que Jesus nos diz, é o que Jesus disse para os judeus e vale para hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus pode alcançar a misericórdia, a salvação, se arrepender? Pode. Mas se não se arrependerem, vão ser lançados no fogo do inferno, bem como os demais. Só que enquanto há tempo, enquanto há esperança, então há vida. Há oportunidade de mudar. E a hora é essa. Porque quantos que se encaixam nessa situação de fanatizarem pessoas ou serem fanatizados, tanto no polo ativo como no polo passivo? Eu posso contar alguns exemplos da minha própria pessoa. Sofri um pouco com isso. Só para você ter uma ideia, eu quando criança não era católico e nem evangélico, apesar de ter sido batizado na igreja católica, forçado por um pai que nunca me deu bola. Olha, batiza ele no catolicismo, mas nunca esteve presente na minha vida, sempre foi omisso. Aí já se percebe o filho do diabo ou do inferno querendo fazer a gente 2 vezes, é um exemplo, eu vou contar outros mais perversos até, 2 vezes mais do que ele. Porque o que me ocorre? Me dá uma certa ojeriza de igreja católica, e a gente não pode fazer isso, já visto que a cúpula ou a cúria da igreja é uma coisa, as pessoas que lá estão são outra, tem gente boa lá dentro, mas em um dado momento me dava uma ojeriza. Por quê? Eu fazia associação de igreja católica e meu pai, se é católico ou não, mas não esteve presente na minha vida. Então quer dizer, tudo que vem da católica não presta. Passou exatamente isso para mim, a impressão. E o fato de ter sido eu forçado a se batizar e ele nem ter comparecido no batismo católico, já me faz pensar isso muito mais, ou ficar atribulado por isso muito mais vezes. Mas vale não ter dado nenhum pitaco, é um dos exemplos. O segundo exemplo, aí já vem da minha mãe, que um pouco histérica por conta de igreja evangélica, e também por conta da sua irmã, que era bastante, não sei se é agora, talvez agora é mais fanática por coisas erradas,
era fanática por igreja. Olha, você tem que ir para a igreja, você tem que ser de Jesus. Se você não for, você vai para o inferno. Ao ponto de no ano de 2000, ou de 99 para 2000, que disseram que ia cumprir aquela profecia do Nostradamus, 1000 anos passará, 2000 não passará. Fizeram, ela me forçou a ir numa determinada igreja para aceitar Jesus, porque eu não tinha aceitado lá diante dos homens que eu ia perecer. Que essa é a ideia estereotipada de religiosos de meia pataca, pseudos cristãos que nunca leram a Bíblia e que só sabem repetir o que é dito, não tem senso crítico. Não questionam, não leem a Bíblia para ver se é verdade ou não, como fazia o povo de Bereia. Quando o apóstolo Paulo pregava, eles viam se estava mesmo de acordo com a palavra. E aí, idiotismo, as pessoas alienam, fazem elas sofrerem, colocam fardos que nem mesmo eles carregam. E tudo isso é farisaísmo. Porque veja bem, no caso específico da minha mãe, por exemplo, uma tia, que era irmã dela, fanatizou ela, e a própria irmã dela não era tão fanática assim, porque geralmente é isso que ocorre, e ela veio para me fanatizar ou me alienar. Do mesmo modo lá, no caso específico do meu pai com relação ao catolicismo. Por quê? A Bíblia diz nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito. E só quando o sujeito tem 18 anos é que ele pode escolher o que ele quer. Se ele quer ser católico, evangélico ou qualquer outra religião, ou seguir a Deus sem pertencer a nenhuma. É de livre, espontânea vontade, nada pode ser obrigatório por força. Isso é antibíblico. Batismo de criança é antibíblico. Batismo forçado pelos pais é antibíblico. Mas essa gente não questiona. Inclusive, eu escutava um dado momento o comentarista Luiz Carlos Prates, e ele fazia um comentário exatamente nesse sentido, e até indignado porque os pais dele lhe batizaram na católica, forçando ele a ser católico. Coisa essa que era só para ser mais tarde. Porque eles não lêem a Bíblia, vão atrás do que o Papa, que o padre diz, o que o catecismo católico diz, que a tradição católica diz. Mas a Bíblia, os mandamentos de Deus são invalidados exatamente por conta deles. E nos exemplos também dos evangelhos tem muito fanatismo. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E você vai analisar a vida deles, eles são verdadeiros hipócritas, porque eles fazem coisas mais perversas e tentam doutrinar as outras pessoas. Quer dizer, você não pode adulterar. A Bíblia diz até que não pode, mas ele adultera. Né? Você não pode furtar, mas ele furta. E Paulo até vai falar isso lá em Romanos. O que adianta isso? Né? Eu dizer para não adulterar e adulterar. Que exemplo que eu dou? Isso faz 2 vezes filho do inferno, porque a pessoa fica atribulada, porque a pessoa acaba às vezes até amaldiçoando o próprio Deus, xingando Deus, porque viu que aquela pessoa que demonstrava fé para ela e que servia até mesmo como exemplo já não é. E não sendo, a pessoa acaba, obviamente, perdendo até mesmo a fé. Isso é muito gravoso. Eu posso citar aqui vários e vários exemplos de pessoas, de líderes religiosos, de pessoas religiosas que fizeram uma série de psicopatia, de lavagem cerebral em muitas pessoas, colocando fardo que nem mesmo elas carregavam, e hoje essas pessoas sofrem, já desde a mais tenra idade. Como, por exemplo, olha, você tem que colocar o seu filho na igreja, tem que estar certinho, ele não pode usar determinada roupa, ele tem que fazer isso tudo certinho. Mas o sujeito que assim diz, não faz. Por exemplo, na própria instituição a qual eu pertencia, que era vedado às crianças evangélicas ou daquela igreja usarem shorts. Mas o missionário Davi Miranda, da própria igreja, Deus e Amor, tinha uma foto que os filhos dele, quando era pequeno, estava tudo de short. Os homens, que era vedado para os homens. Aí não podia, lá não errei, mas os filhos usavam. É colocar fardo em cima dos outros. É alienar os outros. A minha mãe foi alienada por uma tia que também falava, mas os filhos dela também não obedeciam, não faziam nada daquilo, e aí vinha tudo para cima de mim, como eu era encapetado, como eu tinha demônio, que eu era isso, que eu era aquilo. As consequências são as mais danosas. Problemas psíquicos, problemas emocionais, problemas de tudo quanto é tipo, por conta dessa gente que não tem conhecimento bíblico, que não tem raiz no evangelho, que aprenderam da boca dos outros, que nunca leram a Bíblia, que só sabem ser fanáticos,
ou melhor dizendo, extremistas, radicais com os outros, mas com os seus eles são mais brandos. Eles são mais soft, mais suaves. Só sabe exigir dos outros, mas de si mesmo não. Os outros estão errados, eles estão certos. Os outros servem Deus Mamon, eles não servem, é o contrário. Quantos que deram o exemplo no passado de não se apegar ao dinheiro e hoje se apegam ao dinheiro? Aí faz aquelas pessoas que não se apegaram ao dinheiro ficarem aflitas porque foram ao radicalismo de não se apegar ao dinheiro ao ponto de não trabalhar ou ao ponto de trabalhar e se contentar com um pouco. E aí estão sofrendo, não avançaram mais porque ambição é pecado. Vão pagar. Se Deus, ele olha para tudo isso como a gente crê, eles vão pagar por isso. Claro que tem uma ressalva. Quando é por conta da ignorância, Deus perde o tempo da ignorância. Agora, do contrário, vão pagar muito. Quantas crianças que perderam a sua infância por causa de dogmas, de doutrinas, de religiosos fanáticos? Quantos adolescentes? Tivemos casos, inclusive, de algumas adolescentes tirar suas próprias vidas porque o pai era cruel, era rude demais, não deixava a menina brincar com ninguém, não podia nem namorar porque era tudo pecado, tudo é pecado. Em contrapartida, o paizão, a mãezona, isso, aquilo, fazia outros pecados, né? Isso é bárbaro, do ponto de vista que a gente está vendo aqui da Bíblia, da denúncia feita por Cristo. Quantas pessoas que criticavam o uso disso, daquilo, de drogas, e para o mundo do crime, e hoje estão ou não vê problema. Como é que fica isso? Como é que eu posso criticar alguém ou exigir algo de alguém se eu sou o mais perverso de todo mundo? Por isso que eu sou o mais transparente aqui nesse canal. Eu digo, olha, eu não sou santo, eu tenho meus pecados, tenho as minhas indignações, tenho as minhas revoltas, e até com certo tipo de razão. Agora, eu não fico aqui cobrando de ninguém isso ou aquilo. Eu não fico aqui exigindo isso e aquilo outro. Aí quando acontece com seus filhos ou com sua família, eles têm que tapar tudo, né? Olha, você não pode ser adulto, você não pode ser isso. Mas meu filhinho foi, eu vou dar um jeitinho aqui para colocar. Eu não quero citar igreja, tem uns exemplos da minha própria, que eu já citei várias aqui, né? Daquela que eu pertencia. Mas isso se estende a todas elas praticamente. Há muita hipocrisia. As pessoas não prezam pelo genuíno evangelho. Elas só querem ser respeitadas, mas dar o respeito não dão. Elas querem, ou esses religiosos, esses pregadores, eles querem fama para si. Dizer, olha quantas almas que eu ganhei, olha o marketing aqui meu, olha o poder aqui meu, né? Olha como eu sou bom, olha como é que Deus usa eu. Porque eu tenho bastante almas, quero se aparecer com isso. Mas pouco se importa se essas almas estão bem, se essas ovelhas estão sendo alimentadas, estão sendo nutridas, ou se estão desnutridas, desgarradas ou sofrendo. O cajado para ajudar as ovelhas, às vezes é utilizado para fazer outra coisa, para dar cajadada sobre elas, porque o cajado de um pastor é para pegar a ovelha, se possivelmente ela cair num barranco ou ficar então presa a algum obstáculo, e é para evitar os lobos virem a se devorar, ou seja, para bater nos lobos e não nas ovelhas. Ele faz o inverso. Bate nas ovelhas, eles acham que são santarrões, como também se eles fossem ovelhas, porque todos nós somos ovelhas do bom pastor que é Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo dá um cargo, entre aspas, de subpastor, e eles acham que pode tudo e pode fazer exatamente isso. Um prosélito para depois tornar ele duas vezes filho do diabo ou filho do inferno, como eles já estão. Porque como eles já estão. O sujeito que está no mundo da avareza e converte alguém e dá o exemplo da avareza vai deixar o outro mais avarento que já é. Essa é a grande realidade. Camarada que converte alguém e vai para o mundo das drogas, o mundo da prostituição, vai deixar aquele de exemplo muito mais pior. E por isso que há conflito. Já deu para captar a mensagem, né? Para tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com o exemplo, tomar cuidado com o exagero, o radicalismo, o extremismo. Jamais tentar cobrar algo de alguém se você mesmo não pode realizar aquilo, porque isso é farisaísmo. Você não pode estipular um fato que nem você mesmo consegue carregar. Você não pode exigir algo de ninguém que, mesmo você tendo as mesmas condições que aquela pessoa, não vai conseguir. Nós temos que prezar pelo equilíbrio, pela temperança e exterminar com tudo que se diz extremismo, com todos os radicalismos, porque do contrário, muitas almas pseudamente convertidas vão estar sendo almas aflitas, sofredoras, não por conta do Evangelho, o amor a Cristo,
mas por conta de ensinamentos errados e péssimos exemplos. Quantas assolações vieram para a casa de Davi? Davi tinha que dar o exemplo para a família, é como ganhar almas para o Senhor ali. Só que ele fez o que fez e veio com consequência, a família toda destruída, sofrendo por conta do seu pecado, por conta de um dado momento ele transparecer ser o santão que não era. Poderíamos utilizar vários personagens bíblicos para exemplificar isso. Meus caros, voltamos para o Evangelho. Chegamos aos pés da cruz de Cristo se humilhando, pedindo perdão, pedindo ajuda para Deus tirar todo o fanatismo, o radicalismo, a psicopatia das nossas vidas. Pois isso impede de alcançar a graça de Deus. Porque se não for de acordo com o modus operandi que me foi ensinado pela instituição tal, Deus não pode me abençoar ou o Espírito Santo habitar na minha vida. Não. O Espírito de Deus, ele não depende de você, não depende de nenhuma ritualística ou simbologia. Se ele quiser entrar, ele entra. Claro, você tem que abrir. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu cearei contigo e tu comigo. Foi o que Jesus disse para a igreja do Senhor, que está lá em Apocalipse. Então pensamos acerca para fugir, para não sermos escribas e fariseus, porque o que mais tem hoje em dia é escribas e é fariseus. Depois vem as consequências e fica dizendo: ah, meu Deus do céu, onde que eu errei, o que eu fiz de errado, o que está acontecendo, meu filho está sofrendo, minha filha está sofrendo, meu pai, o que é isso? Pois é, psicopatia que a própria religião trouxe. Quantas pessoas que não souberam interpretar bem a palavra de Deus, ou foram atrás só desses picaretas, que só sabiam extorquir o povo por meio de revelações, por meio de falácias, mentiras, para o povo dar dinheiro, e hoje essas pessoas não têm mais dinheiro para viver. Se tivesse guardado, tinha 40, 50 mil que poderia ajudar a sua família ou a si próprio, e deram para isso para sustentar a família desses. E hoje eles estão sofrendo. E o exemplo péssimo deles faz com que os filhos sofram, e até mesmo aqueles que ganharam para Jesus venham ser filhos do inferno 2, 3 vezes mais, porque vão murmurar, vão enxergar: puxa vida, aquele camarada tem, ela foi educada, passou isso para mim, e agora também está mudando, e eu estou aqui, dessa maneira. Tome cuidado, né? Essas lideranças aí religiosas, eu vou encerrar, porque senão eu me alongo por demais. Essas lideranças com baita de carrões e luxões, né? De luxo, e deveria ser lixões, né? Mas para eles é luxões. Empresas aqui e acolá, em nome da ignorância do povo, da doação do povo, o povo dando, aí o necessitado precisando, eles não dão. Não, vai trabalhar, não trabalhou, não, isso. E o sem vergonha, o vagabundo, o larápio, trabalha enganando, né? A sua lábia terrível e felina. A gente não questiona isso. E estão fazendo tanto indiretamente como diretamente filhos do diabo 2 vezes. Eles não cumprem o que falam. As pessoas veem aquilo e ficam muito mais atribuladas. O mais fácil era que eles não corressem o mundo todo para trazer nenhuma alma para si. Ou aquilo que o próprio Jesus disse: ganharás o mundo todo e perderás a tua alma. Porque esses que estão atribulados, se chegarem ao pé de Cristo, se humilharem, se de fato derem vez e ouvidos para a voz do Espírito Santo, podem alcançar a bênção de Deus para sair dessa doença espiritual, desse mal, fanatismo, do radicalismo, né, que lamentavelmente está em muitas igrejas, deixando as pessoas neuróticas, as pessoas psicopatas, sociopatas e tantas outras patas, né, de patos de doença psíquica. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.